Shalom, Shabbat Shalom a todos, como estamos? Tudo na Kadosh Shalom, né? Na Santa Paz. Mais uma vez estamos aqui para realizar esta obra, né? Gravar vídeos. E lembrando que dentro de pouco mais de um mês e meio estaremos celebrando a Pesach, que é a Páscoa, tá? Da maneira, não digo assim israelita, mas da maneira bíblica, né? A palavra nos traz muitas informações de como devemos celebrar esta convocação Kadosh, né? Essa convocação santa instituída pelo Altíssimo. E nós procuramos seguir o que o nosso Criador nos tem ordenado, né? O mundo secular, né? Os cristãos comemoram essa festividade numa data distinta do que foi instituído pelo Altíssimo, né? E de uma forma completamente diferente, né? Mas vamos adiante com o nosso vídeo. Esse vídeo tem por nome Contradições. Quais são as contradições? As suas, as da Igreja Católica, as contradições da Igreja Evangélica, as contradições que supostamente encontramos nos escritos de Paulo, né? Mas se vamos olhar atentamente, vemos que fomos enganados, né? Começando, hoje falaremos das suas contradições. É um pouco contraditório, para não dizer muito contraditório. O fato de você dizer que adora o Deus de Israel, o Criador, né? Mas não o obedece. É bastante contraditório, né? Não, eu sou cristão, né? Sou evangélico, sou católico, sou isso, sou aquilo. Mas você não obedece o Criador, né? Nos fizeram acreditar que dessa forma está bem, mas não está, né? Vivemos no Egito, embora nossos países tenham outros nomes, né? Os costumes, a cultura, a forma como vivemos, nos faz assimilar, né? ao mundo secular ou pagão, adotando um modo de vida completamente contrário ao determinado pelo Criador, né? Dessa forma, nos vem enganando, né? Vamos falar um pouco sobre os católicos, né? Os católicos adoram imagens. Aí muitos dirão, não, eu não adoro, eu sou católico e não adoro imagem. Mas você tem imagem, né? E muitos dizem, não, eu tenho a imagem como uma forma só de lembrança, como se fosse uma fotografia. Mas eu digo a você, que tanto a adoração como fazer ou possuir imagens está terminantemente proibido no segundo mandamento dos 10 mandamentos, né? Que está registrado ali em Êxodo 20, 4 e 5. Né? Ali está bem claro que não podemos fazer imagens de absolutamente nada, né? Muito menos nos prostrar, ou orar, qualquer forma de adoração, né? Não deve ser feita. E os católicos, né, usam muitas vezes aquela passagem, né, que o Altíssimo mandou fazer em cima da árvore da aliança 2 anjos, né, com as asas assim, quase tocando uma na outra. Aí eles dizem assim, mas se o Altíssimo mandou fazer essas imagens,
Bom, altíssimo, altíssimo. Né? Nós temos que deixar bem claro, né, essas questões. Porque, por exemplo, até nos 10 mandamentos está não matar. Não é assim? Isso é um mandamento. Mas nós podemos ler vários episódios, né, várias passagens bíblicas, que o Altíssimo mandou que o seu povo entrasse em determinada cidade, em determinado lugar, né, e matassem todas as pessoas. Mas espera um pouco. Então são duas coisas distintas. Né? Uma ordem expressa do Altíssimo é uma coisa. O mandamento, ele deve ser respeitado, não pode misturar essas coisas assim. Né? Temos que ter um discernimento muito grande em relação às Escrituras para que não venhamos a cair no erro. Né? Continuando falando dos católicos, não guardam o sábado. Né? Preferem guardar o domingo e mesmo assim não o guardam. Né? Fazendo os seus afazeres domésticos ou outra forma de trabalho como de costume. A guarda do sábado, o dia de repouso, né, está vinculada a um dia de descanso e adoração ao Criador. Um dia completo de dedicação à família e ao Criador. Está em Êxodo 20, do 8 ao 11. Né? Ele foi instituído pelo Criador. O Criador fez o mundo em 6 dias, todo o universo em 6 dias. E no 7º dia, né, terminada a sua obra, a palavra diz que ele descansou. E ele santificou, né, abençoou esse dia. Qual dia? O sábado. Não é nenhum outro dia da semana. Né? É o sábado. Não é o primeiro, nem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Não. Então temos que ter muito cuidado com o que as pessoas dizem por aí, os tais líderes religiosos, né? Dizendo que não, podemos guardar um dia da semana, qualquer que seja, e está tudo bem. Não está tudo bem. Outras pessoas agora, né? Talvez muitos não saibam, eles querem dizer que o sábado é lunar, né? Que dependendo de cada mês, né? Começa um mês num dia diferente, a contagem se inicia a partir daquele dia. Né? E aí nós esquecemos, né? Se vamos levar em conta essas informações errôneas, nós esquecemos que o Altíssimo determinou trabalharás 6 dias e no 7º dia descansarás. E nessa contagem do sábado, o Shabat lunar, né? Não fecha essa conta. Então, temos que ter muito cuidado. Outra é com relação à Páscoa. Né? A Igreja Católica criou uma festividade com esse nome para dizer que celebram a Pesach, né? O nome verdadeiro em hebraico dessa celebração. E celebram de uma forma completamente fora do explicitadamente determinado por nosso Criador, lá em Levítico 23, 5. Bem ao contrário, celebram essa festividade em adoração à deusa Yaster, ou Ostara, com ovos coloridos e coelhinho. Yaster é o nome que se dá à Páscoa em inglês. No final do vídeo, né, eu vou colocar alguns prints para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. Né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles não chamam lá de Páscoa, eles chamam de Easter ou Ostara. Né?
É, essa, essa festividade, ela vem de muitos e muitos anos atrás, né? Onde as pessoas celebravam essa festividade a essa deusa pagã, né? Com ovos pintados e coelhinhos. Tudo tem uma simbologia por trás disso, não vou entrar nos detalhes. Né? O meu propósito aqui não é falar disso, é falar da palavra. Né? E as pessoas, mesmo sabendo, tendo a nossa consciência, como no caso dos americanos, né? Parece que está tudo bem. Né? É uma festividade lá da igreja. Mais um engano, irmãos. Né? Vamos falar também do Natal. Essa festividade foi inventada pela Igreja Católica. Nada tem a ver com as Escrituras Sagradas. Dizem, né, comemorar o nascimento do nosso Salvador. Mas, na verdade, comemoram o nascimento de vários deuses pagãos, né, que supostamente nasceram nessa data, 25 de dezembro. Também no final do vídeo, eu vou postar uma foto, né, onde nos diz quem são os deuses pagãos, né, que nasceram no dia 25 de dezembro. Por que eu falo que não tem nada a ver Natal com o nascimento do nosso Salvador? Né? Porque o nosso Salvador, ele não nasceu em dezembro, muito menos no inverno. Né? Por isso, dezembro, né, é inverno no hemisfério norte. Né? E o país de Israel, onde nasceu o nosso Salvador, onde as histórias, os fatos bíblicos aconteceram, né? Está incluído nesse hemisfério norte. E aí, se a gente for ler, por exemplo, lá em Lucas 2, capítulo 2, versículo 8, que os pastores vigiavam seus rebanhos no momento do nascimento do Salvador. Né? Pastor vigiar rebanho ao ar livre, isso não acontecia no inverno. Né? Isso não existe nessa época do ano. Porque em Israel cai neve no inverno. E não existe pastagem nessa época do ano. Todo no inverno fica confinado, né, em abrigos protegidos do frio e sendo alimentados com forragens armazenadas, né? Foram juntadas durante os meses, né, de plantação e colheita para que pudesse alimentar ao rebanho nessa época que não existia alimento, nem de dia nem de noite. Né? Então, se existia pastores, né, cuidando do rebanho à noite, no relento, é porque não era frio, não tinha neve, tinha pasto para eles comerem, senão eles não estariam ali ao ar livre. Né? Mas que história é essa, então? De que o nosso Salvador nasceu em 25 de dezembro lá em Israel? Né? É mais uma contradição. Então, como eu disse desde o princípio, um tremendo engano do qual nos fizeram acreditar. Né? Temos que nos libertar dessas doutrinas. Aconteça o que acontecer. Né? Outro assunto com relação à Igreja Católica por exemplo, a Maria, né? a mãe do nosso Salvador. Né? Rainha do céu. Se perguntar para o católico quem é a Rainha do céu,
ele responderá no mesmo instante que se trata da Virgem Maria. Né? Mas será mesmo que é ela? Né? A Rainha do Céu. Veremos em Jeremias 7:18 e 44:15-17 que se trata de mais uma deusa pagã. Será que está escrito em Jeremias essas palavras, Rainha do Céu? Podemos dar uma conferida aqui. Né? Jeremias, por exemplo, 7:18. Jeremias 7:18. 7:18. Diz assim: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Esse aqui é o Altíssimo falando ao profeta Jeremias. Se trata da Rainha do Céu. Então, a Rainha do Céu nada mais é do que uma deusa pagã, né? Desde muito tempo antes do nascimento do Mashiach. Né? Vamos ver no 44:15-17. Aí diz assim: então responderam, aí o povo respondeu a Jeremias: todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incensos a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, partos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Altíssimo, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura. Né? Que barbaridade, tia. Né? Mesmo com o Altíssimo, falando para eles, os acusando, eles não queriam abandonar o paganismo, a adoração de deuses, a adoração à Rainha dos Céus, né? E queriam continuar aí, afirmando: não, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. Quem é a Rainha dos Céus, então? Né? E aí, continuamos. Outra coisa é a falta de base bíblica, né, para a adoração ou a preces dirigidas a santos, bíblicos ou não, pois nossas orações e nossa adoração deve ser dirigida exclusivamente ao nosso Criador, em nome do nosso Salvador. Não desmereço nenhuma das pessoas mencionadas na Bíblia que viveram em santidade, muito menos a mãe do nosso Salvador. Né? Eu não tenho nada contra ela. Né? Ela foi escolhida para esse propósito por ter uma vida e um coração puros e cumprir com o seu propósito. E ponto final. Ela cumpriu com o seu propósito. Né? Agora, criar doutrinas e dogmas com base nisso, né? Voltamos a Êxodo 24 e 5, né? A respeito de idolatria. Mais uma vez. Esses são alguns né, ensinamentos pagãos da Igreja Católica. Né? Agora vamos ver os evangélicos. Né? Uma boa parte, né, bate no peito dizendo que leem a Bíblia. Não, a diferença que entre nós e os católicos é que nós lemos a Bíblia. Muito bem. Mas será que leem e praticam o que leem? Hã?
somente leem e até aí. Né? A diferença é muito sutil entre um evangélico e um católico. Dizem os evangélicos que não adoram imagens, mas cometem idolatria de forma diferente. Né? Vão a cultos de pastores, bispos, apóstolos, etc., em busca de um milagre que somente um tal líder lá religioso tem o poder de realizar. Isso é idolatria. Compram amuletos das mais variadas formas. Falando dos evangélicos. Os evangélicos compram amuletos das mais diversas formas. E a lista é enorme. Né? Começando por água, óleo, tijolo, terra, vassoura. O que digo aqui, eu acho que vocês já puderam ver nas redes sociais, que é verdade. Né? E por aí vai essa lista. Né? E eu vi recentemente, essa semana, né? Eu vi que um pastor oferecia ovos de Abraão. Né? R$ 200 cada ovo. Né? É um charlatanismo. Né? Absurdo. A imaginação dessas pessoas que estão à frente de uma comunidade religiosa é muito fértil e muito longe das escrituras sagradas. Inventam qualquer coisa para ganhar dinheiro. Eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Eles não fazem qualquer coisa para lhe dizer a verdade, né? Para ler as escrituras, fazê-las cumprir, né? Para nos dar um entendimento. Não, eles fazem qualquer coisa, inventam qualquer coisa para meter a mão no seu bolso, né? Para tirar dinheiro de você. Essa é a realidade. Né? Aí alguns podem dizer, né, que não, na minha igreja não tem nada disso. Né? Que bom. Né? A sua denominação não tem nada disso, ou só na sua igreja, né? Porque a sua denominação tem várias igrejas, né? Somente a sua igreja não pratica isso. Então vamos, se a sua igreja não pratica nada disso, então a gente vai perguntar para você, né? E com relação ao sábado, que é o quarto mandamento, né? Dos 10 que foi entregues a Moisés lá no Monte Sinai. Né? Muitos dizem que o importante é guardar um dia da semana, mas também não guardam. Né? Não é bíblico essa afirmação. O Altíssimo determinou que se guardasse o sábado, não outro dia da semana. E assim está escrito em Êxodo 20. Ou obedecem à Igreja Católica, né? Que foi a Igreja Católica que determinou lá, não, já tem que guardar o domingo. O domingo que é o dia do sol. Né? Aí se você falar, não, é como que é domingo, o dia do sol. Por exemplo, na língua inglesa, né, tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, né, o dia da semana, que é domingo aqui para nós, lá é Sunday. E com o mínimo que você sabe de inglês, você sabe que Sun, né, é sol, day é dia, dia do sol. Você está guardando o dia do sol, né? E faz de tudo para dizer que não. Não, o dia do sábado guardar, não tem nada disso, não é para o nosso tempo. Não é? E o engano continua, né? Com respeito, por exemplo, ao Natal, né? Muitas nações evangélicas celebram o antibíblico Natal, né? Inventado por quem? Pela Igreja Católica. A Páscoa, né? Que é o Pesach, né? Comemora essa festividade pagã
nos mesmos moldes da Igreja Católica. Interessante que tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica não celebram nenhuma convocação santa instituída pelo Criador. E mesmo assim os evangélicos se dizem muito diferentes dos católicos, mas ao final fazem parte da mesma irmandade e são filhos da mesma mãe. Né? Segue direitinho os evangélicos. Você pode ser um evangélico que está dizendo, é completamente diferente do católico. Não. Se você começar a analisar friamente as coisas, aí você vai ver que tem mais similitude, né, do que diferença entre os evangélicos e os católicos. A Igreja Católica inventou a Eucaristia. Né? Aí os evangélicos, exatamente, né, nos mesmos moldes, mudaram o nome para Santa Ceia. Né? Acreditam que essa passagem bíblica se resume em partir o pão e o vinho, e é somente isso. Né? Você acredita nisso? Em partir do pão, né, e o compartilhar do vinho, somente só essa celebração isolada. Né? Cometem idolatria outra vez, confiando em homens que interpretam as Escrituras de forma pagã, né? Sem vínculo com a verdade. Se esquecem propositalmente das palavras e das leis do Altíssimo e levam multidões ao erro e ao engano. Vamos fazer um pequeno exercício com relação ao partir do pão. Vamos ler, né, atentamente, né, a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15 ao 19. Né? Ele diz assim, o nosso Salvador falando, e disse-lhes, a partir do 15, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino dos céus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus, ou o reino venidero. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nosso Salvador, no versículo 15, fala que tinha muita vontade de celebrar esta convocação santa, esta Tessache, essa Páscoa com seus discípulos. Eles estavam no meio de uma celebração kadosh, instituída pelo Altíssimo. Né? Ele estava no meio dessa celebração. Estava celebrando o Pessache. Né? Com seus discípulos. Então, isso de partilhar o pão e o vinho, isoladamente, da Páscoa instituída pelo Altíssimo, não passa de doutrinas de homens. Não existe você fazer um partir do pão, uma Eucaristia, a parte da Páscoa, da Pessache. Não existe, não tem fundamento bíblico. Entende? Você tirar um versículo isolado e criar, entende? Um dogma. Né? Não pode se fazer esse tipo de coisa. Isso é antibíblico. Né? A celebração do Partido do Pão Eucaristia, não importa se ela é semanal, anual, mensal, entende? É um invento de homens. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22, está escrito assim,
enquanto comiam. Né? Então eles estavam comendo, eles estavam no meio de uma celebração. Né? O Machia, o nosso Salvador, tomou o pão, deu graça e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto é o meu corpo. Né? O que eles estavam comendo? O que eles estavam celebrando? O que o Salvador falou naquela passagem em Lucas? Nossa, eu estava desejoso em participar com vocês dessa comemoração. Eles estavam celebrando, eles estavam comendo a Páscoa. Né? E aí as pessoas tiraram essa passagem aí, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue, e fizeram uma doutrina em cima disso aí, né? A doutrina do partir do pão. Não podemos separar essa celebração criando doutrinas parciais dessa passagem. Nosso Salvador fez tudo perfeitamente e em conformidade com as Sagradas Escrituras. Esse partir do pão e do vinho se realizou em meio da celebração da Pessach, que é uma recordação da saída do Egito. E para recordarmos que o cordeiro do qual se utilizou o sangue para passar nas portas das casas lá no Egito foi uma alusão ao Salvador, que viria no futuro e outra vez seríamos libertos pelo seu sangue. Não podemos ler ou estudar o Novo Testamento sem associar com o Velho Testamento. Senão, seremos facilmente enganados, porque essas doutrinas criadas à base de más traduções e interpretações errôneas nos levam a acreditar que a lei do Altíssimo foi abolida totalmente ou em partes. Né? O que diremos, pois, dessas coisas? Né? É muito conveniente estar dentro de uma igreja, fazer parte de um grupo de pessoas, né? Ter lá as amizades, os irmãos, isso e aquilo, fazer de conta, não, que está tudo bem, mas não está não. Você, dentro de você, lá no fundo, você sabe que está errado. Né? E muitas vezes por preguiça, você não pega as escrituras para ler, para se instruir, para aprender. Né? E a verdade é outra das ensinadas dentro das igrejas cristãs. Né? Então, uma pergunta. Você celebra as convocações santas instituídas por nosso Criador? Ou celebra essas festividades criadas pela Igreja Católica, né? E maquiadas, né? Pelos líderes evangélicos? As festividades santas, as santas convocações do Altíssimo, são 7 celebrações. A Pessach, a Páscoa, pães asmos, são as primícias, os Pentecostes, as trombetas, a expiação e a festa dos tabernáculos. O Pessach está em Êxodo 12:8 e 12:8 e do 14 a 20. Os pães asmos também em Levítico 23, do 6 a 8. As primícias estão em Levítico 23, do 10 a 14. Pentecostes está em Levítico 23, do 15 a 21. Trombetas em Levítico 23, do 24 a 25. As festas das expiações está em Levítico 23, do 27 ao 32. E a festa dos tabernáculos em Levítico 23, do 34 ao 43. Irmãos, o Egito hoje, né, são as nações que vivemos. Esse é o Egito. Né? Qual é a palavra do Altíssimo para as pessoas que têm o coração endurecido e não querem obedecer às palavras do Criador? Nem abandonar os costumes do Egito, os costumes das nações, os costumes seculares. Né? Qual é a palavra do Criador? Né? Para as pessoas que não querem, né, se libertar. Né? Vamos ler ali também Jeremias 44, do 26 ao 29. Né? Diz assim: portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá que habitais na terra do Egito, das nações.
Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Altíssimo, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca do homem que estiver no Egito, dizendo, vive o Altíssimo. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E você acha que você está no Egito, está nas nações com esses costumes profanos, pagãos, né? Está tudo bem? Não está tudo bem. Né? Não está tudo bem. Está de mal a pior. Né? Eu conversei com várias pessoas, né, a respeito das Escrituras. Né? E como você deve passar pela sua cabeça, né, nesse momento, falando de festa, né, que está na lei, que está na Torá, né? Conversando com essas pessoas, defendem ferrenhamente, né? Não, a lei foi abolida, a Torá foi abolida. Tamanho é a assimilação, né, de doutrinas pagãs em suas vidas, que chegam a acreditar que escritos mal interpretados ou traduções mal feitas anulam as Sagradas Escrituras. Ou não se deram conta ainda que o Novo Testamento, né, se refere ao Velho Testamento como Sagradas Escrituras. Tanto o nosso Salvador, como Paulo, como os apóstolos e discípulos, todos eles, quando se referiam ao passado, eles falavam Sagradas Escrituras. E daí? Eu não estou dizendo que os evangelhos, os escritos, o Apocalipse, né, não seja uma escritura que foi inspirada, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que Sagradas Escrituras, né, usamos o Novo Testamento para testemunhar de que Sagradas Escrituras é o Antigo Testamento. Né? E ninguém testemunhou, pelo menos escrito não está, né, de que o Novo Testamento é a Sagrada Escritura. Não está registrado isso em lugar nenhum da palavra. Então, qual parte da Bíblia é mais importante? Né? Tem um peso maior para as nossas vidas. O que é a Sagrada Escritura, Velho Testamento ou o Novo Testamento, que não é considerado em nenhum escrito aqui dentro, que é a Sagrada Escritura. Qual é o mais importante? Muitas pessoas, eu já ouvi, eu participava de igrejas evangélicas também, depois que saí da igreja católica. Né? Muitos pastores dizem, não, o que a gente tem que ler e estudar é o Novo Testamento. O Velho Testamento só serve de livro de base para história, né? Para a gente entender o que aconteceu antigamente. Tamanho é a falta de entendimento dessas pessoas. Tamanho é a falta de entendimento. Lê e não compreende o que está escrito. Vejam, eles dizem, temos que ler e estudar o Novo Testamento. Né? O Velho Testamento é só história. Mas nem o Novo Testamento eles estudam. Senão eles não iam encontrar ler, não. Sagradas Escrituras é o Antigo Testamento. Que tipo de estudo é esse? E depois se dizem preparados para estar à frente de um
conjunto de pessoas, né? Ser líder de uma determinada denominação. Né? É complicado, é bastante complicado. Os escritos de Paulo, mal interpretados ou mal traduzidos, servem de base para querer anular as escrituras sagradas da lei. Né? Aí, continuamos, vocês não compreendem que a escritura sagrada, pelo seu próprio nome, não pode ser alterada, mudada, mal interpretada. O próprio nome já diz. O nosso Salvador testemunhou, a escritura sagrada é isso aqui. E ela não pode ser alterada, diminuída, acrescentada. Não. Não pode dizer que ela foi anulada, porque é sagrada. A escritura sagrada é imutável. E ninguém tem autoridade para modificar ou dizer que isso vale e isso não vale. Né? Nosso Criador providenciou que a sua vontade fosse registrada. E nosso Salvador veio e confirmou o Antigo Testamento, a Torá, com suas leis. Não fala, eu não vim abolir a lei. Céus e terras passarão, mas não cairá nenhuma letra do livro. O nosso Salvador falou isso. Ele confirmou todo o Velho Testamento. É uma questão até de ingenuidade da sua parte, né? De querer acreditar que, não, que a lei foi abolida ou parcial ou não. Não é? Deixem de tomar esse leitinho, né, envenenado que é servido pelas igrejas cristãs e tratem, né, de buscar a salvação para suas almas nas Sagradas Escrituras, né, na Bíblia. E se não for assim, irmãos, estarão perdidos. Né? Agora, uma pergunta. Paulo é Deus? Que eu faço essa pergunta porque muitas dessas doutrinas que são contras, né, supostamente, as leis, né, vieram dos escritos de Paulo. Agora, Paulo é Deus? Paulo é nosso Salvador? Quem era Paulo? Vamos ler, né, o que Paulo fala de si próprio. Né? Em 1 Timóteo 1, versículo 15, Paulo faz essa afirmação. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. O Salvador veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo falando de si próprio. Não é? Agora, se Paulo tivesse falado ou escrito em contra, né, das leis do Altíssimo, jamais as suas cartas fariam parte do cânon bíblico. Né? Jamais seriam considerados escritos inspirados pelo Ruach Kadosh, Espírito Santo. Né? Simplesmente, se Paulo era contra a lei, nós hoje não teríamos sequer o conhecimento dos seus escritos. Não estaria aqui. Porque, analise um pouco, irmãos. Os israelitas eram um povo
rodeado de inúmeras nações. Todas essas nações eram contra o Altíssimo. Não queria saber do Criador. Né? Escreveram, fizeram inúmeras coisas contra a lei do Altíssimo. Determinavam coisas absurdas para seu povo, para a sua nação. Né? Esses escritos, então, deveriam também estar na Bíblia? Claro que não, irmãos. Aqui só está o que é coerente, o que serve de instrução. E se Paulo de verdade fosse, em algum momento, contra a lei do Altíssimo, não faria parte da Bíblia, dos escritos dele. Fácil de chegar a esse raciocínio. Hã? Bem, se o Altíssimo, mudando um pouco de assunto, se o Altíssimo assim quiser, será este um dos últimos vídeos que eu estou fazendo. Pois eu nunca pretendi que os vídeos desse canal fossem assistidos por muitas pessoas, né? Tivesse um grande alcance, muitas visualizações. Não, nunca pretendi isso. Né? Simplesmente criei esse canal com o intuito de falar das Sagradas Escrituras, a quem o Altíssimo quisesse alcançar através de mim. Creio que o material disponível nesse canal é mais do que suficiente para, pelo menos, despertar, né? As pessoas que anseiam em fazer a vontade do Criador verdadeiramente. Né? É mais do que óbvio que não existe material suficiente, né, nesses vídeos que eu fiz, mesmo que eu fizesse 1000 vídeos, não é material suficiente, né? Mas para um despertar, sim, para que a pessoa possa, opa, o que está acontecendo? Nossa, é assim, então eu vou buscar mais informações. Então, esses vídeos eles são feitos com esse propósito, né, de despertar, de criar, né, uma dúvida em cima das pessoas que, né, estão dentro desses templos religiosos, né, e estão achando que, não, está tudo bem, está tudo certo, que não sei o que. Não, não é assim, irmãos. Né? O propósito desse vídeo é justamente esse. Né? Nada mais do que isso. É fazer com que as pessoas tenham dúvidas sobre o que aprenderam, né? O que acreditam, e tenham essa curiosidade, né, de buscar a verdade por trás de tudo isso. Né? E eu digo, né, saia do erro enquanto é tempo. Né? Saia do erro e do engano enquanto é tempo. Que estamos nos aproximando de tempos muito difíceis, em que não teremos mais a opção de buscar a verdade. Falta muito pouco tempo para isso acontecer. E a verdade ela vai ser completamente, né, escondida, oculta de todos. Não é só de nós que buscamos esse conhecimento, que procuramos servir o Altíssimo em qualquer lugar, ou em igrejas cristãs, acreditamos que estamos fazendo correto. Não, não é só de nós. Essas verdades elas serão ocultas de todos, né? Até as pessoas que são quase ateus, né? Ele não vai ter mais como buscar essa verdade, né? Buscar entender, buscar compreender, opa, o que acontece, o que está acontecendo. Não vai ter mais como. Né? Suas Bíblias e todas as informações
que poderiam te libertar, né, serão confiscadas e eliminadas. Então, só assim compreenderemos a passagem escrita em Amós, né? Amós 8, 11 e 12, e diz assim: estão chegando os dias, declara o Altíssimo, o Soberano, em que enviarei fome a toda a terra, não fome de comida nem de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Altíssimo. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Altíssimo, mas não encontrarão. Está bem perto disso acontecer. Ao que tudo indica, que não tem volta atrás, né? Não teremos mais onde buscar a verdade. Você pode pensar que terá uma Bíblia, né, escondida aí na tua casa, em algum lugar, né? Mas serão tempos difíceis, né? Onde o próprio governo, né, usará a Bíblia como moeda de troca, né? Um exemplo é indubitável, irmãos, que estão chegando tempos difíceis, né? E muito difíceis. E o governo simplesmente ele pode falar para você: ah, quer comer? Ah, quer alimento? Traga-me sua Bíblia e te darei. Ou o governo, né, paga X valor por cada Bíblia entregue. Né? O que pode acontecer nesse momento? Né? Quantos ladrões, né, invadirão casas, né, em busca de Bíblia para trocar por dinheiro ou comida? Quem que vai conseguir guardar um exemplar, né, para poder estudar? Se a barriga estiver roncando de fome, você tiver uma Bíblia lá, o teu filho pedindo comida, você tem uma Bíblia lá, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu filho morrer de fome e deixar uma Bíblia guardada? O inimigo tem trabalhado incansavelmente para chegar até aqui e fazer com que você acredite que está tudo bem, né? Porque até o momento podemos dizer que está tudo bem, né? Está tudo, tá tudo em ordem, é assim mesmo, né? Mas não é assim, né? As expressões: se te faz bem, então tá bem, né? Tá bom. Ou toda forma de amor é linda, né? Já cansamos de escutar por aí, né? Não passam de grandes abismos pelas quais está caindo a humanidade. A aceitação dessas aberrações está nos condenando a acatar ideologias e filosofias muito contrárias ao que defendiam os nossos antepassados e a própria Sagrada Escritura. Né? Abaixo da expressão Deus é amor, abriu-se um caminho largo para todo tipo de pecado. E pecado nada mais é do que transgressão da lei, transgressão da Torá. Né? O que é pecado? Não é o que é pecado para mim, ou pecado para você, ou pecado para fulano. O que é pecado? Estamos falando, né, de Bíblia. O que é pecado? Pecado nada mais é do que a transgressão da lei, da Torá. Isso é pecado. O resto pode ser também que seja pecado, mas o pecado, né, como um livro de lei, né? Igual, por exemplo, um crime. O que é crime? É aquele que infringe a lei, né? Como as leis seculares, né? Da mesma forma, o que é pecado é aquilo que infringe a lei do Altíssimo, né?
Mas você diz que a lei foi abolida, ou o que vale agora é somente os 10 mandamentos, né? Que tampouco você cumpre. Ou para você é lícito, bom, vamos entender. Então, para você, por exemplo, a lei do Altíssimo é só os 10 mandamentos, né? Então tá, tudo bem. Só é pecado os 10 mandamentos, então. O resto, tudo bem. É lícito para você, então, né? Mentir, consultar os mortos, usar roupas do sexo oposto, amaldiçoar, trapacear, odiar, subornar, envergonhar as pessoas, vingar, prostituir, deitar com pessoas do mesmo sexo, né? Deitar com animais. Esses são alguns pecados que não estão nos 10 mandamentos, mas provavelmente você não viola, você não comete, né? Então quer dizer que você escolhe o que é pecado e o que não é, né? A parte dos 10 mandamentos, né, que é pecado, né? Tem alguns que você considera, né, como esses que eu falei, é pecado. E outros que estão aqui, aí você diz que não. É assim, né? Você escolhe, né, o que é pecado e o que não é pecado. O que tem que cumprir na lei e o que tem que cumprir. Então, você é um Deus, né? Você decide, né? Você escolhe quais mandamentos é pecado e qual não é. Lamento para confirmar, mas não é assim que funciona, né? Com o Altíssimo, com o nosso Criador, né? Ou você serve e lhe obedece, ou você é rebelde. Simplesmente, né? Rebeldia contra os mandamentos do Altíssimo significa condenação, né? Eu gostaria de ser mais agradável, né? Menos radical com esses meus vídeos, né? Mas como eu falei, o tempo é muito curto, né? Tem tempo assim para ser mais suave. Temos que ter uma mensagem que choca as pessoas, né? Agora, se tudo que eu estou falando não choca você, né? Não desperta, né? Não faz com que você entre numa dúvida, né? Você está muito alienado. Me desculpa a expressão, mas é assim. Nós estamos como que trilhando um caminho de pedras, né? Vamos usar um pouco de imaginação. E a cada passo que damos à frente, a pedra anterior desaparece, né? Não podemos mais voltar atrás. Eu não sei vocês, mas vocês perceberam que cada decisão que tomamos, né, automaticamente nos ata, né, nos condiciona, né, ao próximo passo, à próxima decisão, né? Se decidimos com nossa com sabedoria os nossos passos, né, então parece que temos assim shalom, paz, né? Agora, né, se tomamos decisões equivocadas, contrárias às leis do Altíssimo, estamos como que escravizados e atados
a seguir, sempre tomando decisões contrárias ao Criador. Não existe mais volta atrás. Ficamos realmente presos em um círculo que nos leva à perdição. Muitas pessoas, aconteceu assim, certa volta foi e furtou algo. E aí a pessoa se arrependeu e tal. E decidiu, não, eu já não vou mais fazer isso. Alguém chega para ele e fala, vem comigo, vamos praticar outro delito, outra coisa. Aí a pessoa fala assim, não, eu não vou mais fazer isso, eu me sentia muito mal, me arrependi de ter feito isso. Aí a pessoa fala assim, se você não fizer, eu vou te entregar. É nesse sentido, irmãos, que ficamos atados a esses passos errados. Então, se caminhamos com decisões equivocadas, nós sempre vamos estar com problema. Outra possibilidade, usar uma semelhança, vou furtar e vender e ter um certo dinheiro. Dentro de pouco tempo, a pessoa mesmo ou outro familiar se adoece. E a pessoa precisa de um dinheiro para comprar um medicamento, para alguma coisa assim, para o tratamento. E a única opção é ele voltar a dar os mesmos passos errados e cometer outros delitos, outros crimes, para conseguir dinheiro. Então, é um círculo vicioso, vamos dizer assim, onde o próprio inimigo, ele escraviza para que você tenha que cometer novos pecados, novos erros e continuar quebrando a Torá. Porque quando fazemos alguma coisa errada, damos ao nosso inimigo condições de ele agir nas nossas vidas. Damos a ele essa autoridade. Agora, quando estamos cumprindo com as leis do Altíssimo, estamos caminhando em santidade, o inimigo não pode tocar em você. Não pode tocar na sua vida. O inimigo oferece manjares, maravilhas, para que você caia. Mas ele não te obriga. Agora, quando você está cometendo pecados, aí o inimigo, então, ele entra de uma vez. E faz com que você não consiga mais se libertar. Essa é a isca, a armadilha. Eu estou muito preocupado com o sino. Estou muito preocupado com você, minha irmã. Com sua alma. Você tem uma alma dentro de você muito preciosa. Mas você ouvindo as mesmas doutrinas enganosas há tanto tempo, tem a sua conexão espiritual cauterizada. Você acreditando nas mesmas mentiras de traduções ou interpretações erradas, termina por cauterizar a nossa parte espiritual. Entendo que é difícil aceitar as coisas que eu falo. Para muitos é difícil. Mas dê a você a oportunidade da dúvida. Dê a você essa oportunidade.
Será que são verdade minhas palavras? Ou será que é você que tem razão? Se você estiver certo e eu errado, eu tenho a certeza que você só tem a ganhar obedecendo as Escrituras. Eu vou repetir. Se você estiver certo e eu errado com relação a esses estudos aqui, e você, por via das dúvidas, resolve, né, obedecer a palavra, eu tenho certeza não. É óbvio que você só tem a ganhar com isso. Né? Mas, se você estiver errado, tudo estará perdido. E não existirá outra oportunidade para você poder fazer o correto. Entendeu? Você não poderá dizer que não sabia o que ninguém falou. Né? Porque você tem as Escrituras, né, na palma da sua mão. Tem? Tecnologia hoje, né? Especialmente hoje, no tempo que estamos, tudo tão avançado. É como uma faca de dois gumes, né? Uma faca de dois fios. Tanto você pode usar o seu celular ou o seu computador para o bem, como também para o mal. Né? Claro que você poderia ter uma Bíblia para ler e estudar em qualquer momento. E não custo zero, porque o celular você já tem. Você baixar um aplicativo de Bíblia no seu celular, custo zero. Fica luz escuro aqui. Voltou a eletricidade. Continuamos. Se você não sabia a verdade, foi porque você não quis, né? Ou porque você não quis saber. Não é assim? Né? Eu não sou ninguém para julgar as pessoas. Né? O nosso julgamento tem dia e hora para acontecer e ninguém escapa. Ninguém vai escapar. Né? E como, né, todo o julgamento é com base numa lei, né? Bem claro isso, né? Para qualquer ser humano, né? Que todo julgamento, né, ele é feito, ele é realizado com base numa lei. Né? Porque sem lei não existe como ser julgado. Né? Agora, a pergunta é: as leis, né, que o Criador vai usar no dia do teu julgamento, quais são? Eu acho que não é só os 10 mandamentos, né? Não é verdade? Pode ter certeza, meu irmão, que seremos todos julgados pela lei do Altíssimo, completa. Torá. Ninguém vai escapar disso. Né? Ninguém vai escapar disso. Ou você acha que você vai ser julgado pelo que você considera certo ou errado, pecado ou não? Né? Existe um parâmetro legal para todo ser humano. E todos vamos ter que nos apresentar lá no trono branco, diante do trono branco. Né? E vamos ser julgados. E a lei é uma só. E ela é muito completa. E para quem acredita que Paulo era um rei, cabe aqui um pequeno detalhe nos escritos de Paulo,
que sempre passa despercebido para a maioria dos leitores, né? Que existe a lei, a Torá, né? E essa é imutável, está vigente, né? E existe, né, as obras da lei que Paulo menciona, né? A lei de ordenanças, etc. E todas essas aí foram criadas por homens, né? Então, nos escritos de Paulo, existe uma diferença muitas vezes sutil, né? Em que Paulo está falando da Torá, né? E outras vezes Paulo está falando dessas obras da lei, ordenanças, algumas coisas assim, né? E essa, né, obras da lei, né, é que Paulo era contra. E não só Paulo, mas também o nosso Salvador, né? Pois muitos colocaram essa lei de homens como mais importante que a lei do Altíssimo. E as péssimas traduções que temos, irmãos, nos faz confundir entre uma e outra, na interpretação e na leitura das suas cartas. Ademais, que Paulo era muito instruído e usava de um linguajar técnico, digamos assim, né? Pois escrevia para pessoas que tinham o pleno conhecimento da Torá, da cultura, da língua, dos costumes hebraicos, e eles compreendiam esses escritos, né? Mas, desde essa época, eram difíceis de compreender para quem não conhecia a Torá. Pedro, por exemplo, em 2 Pedro 3, do 15 ao 17, ele escreveu, né, sobre isso, né, sobre as cartas de Paulo. Então, Pedro, que foi escolhido por nosso Salvador para ser seu discípulo, né, ele viveu na mesma época também que Paulo, conhecia Paulo, conhecia os escritos de Paulo, e Pedro fala lá em 2 Pedro 3, do 15 ao 17, né? Pedro fala sobre os escritos de Paulo e diz assim: tenham em mente que a paciência do nosso Criador significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que o Altíssimo lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes... O que ele está falando aqui? Os que não conhecem a Torá. Os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras sagradas, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Essa tradução é da Nova Versão Internacional. Agora vamos ver a tradução da Restauração das Escrituras, né? Mesma passagem, né? 2 Pedro 3, do 15 ao 17. Ele diz assim:
E considerai a longa paciência do nosso soberano associado à salvação, como o nosso amado irmão Paulo, segundo o conhecimento que lhe foi dado, também nos escreveu. Como também as suas cartas, falando delas acerca destas coisas, de modo que algumas explicações são difíceis de compreensão, que os não instruídos na Torá e instáveis torcem, enquanto também assim o fazem as outras sagradas escrituras, para a própria destruição deles. Vós, amados, percebendo que sabeis destas coisas de antemão, tendo cuidado para não serdes também conduzidos à decepção de viverdes sem Torá, sem lei, e decaindo da vossa própria firmeza. Então, quem somos nós hoje, com a nossa cultura, não é? Secular, com o nosso conhecimento do hebraico, não é? Para querer dar uma interpretação em cima desses escritos melhor do que Pedro nos deu. Não é? Pedro tanto conhecia o nosso Salvador, como também conhecia Paulo. Vocês percebem o valioso alerta do apóstolo Pedro a respeito das cartas do apóstolo Paulo? Não é? Temos que tomar muito cuidado. Um exemplo, por exemplo, é a passagem de Gálatas, 2,16. 2,16, Paulo escreveu: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em nosso Salvador. Temos também acreditado no nosso Salvador, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vou repetir a última frase. Né? Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí, em Romanos 2,13, Paulo escreveu assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Peraí, será que existe tal contradição? Eu acredito que não. Eu acredito não, sei que, na verdade, Paulo se refere a dois tipos de leis. Por exemplo, essa versão da JFA, ela fala assim, porquanto pelas obras da lei. Né? Aí eu vi, lá na outra versão, que é a nova versão internacional, não está escrito obras da lei. Está escrito assim: portanto, pelas obras, pela lei, nenhuma carne será justificada. Aí é que eu falo, irmãos, que as traduções criam uma enorme confusão em todos esses escritos. Que para compreender. Mas vamos continuar. Tá ok. Mas Paulo era contra a lei? Então vamos lá. Em Romanos 3,31, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, estabelecemos a Torá. Né? Em Romanos 7,12 diz assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Em Romanos 2,12, aí fala assim: porque todos os que sem lei, que estão fora da Torá, pecaram, sem lei, perecerão. E aí ele continua: e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então existe uma enorme diferença. Esse versículo eu havia comentado no vídeo anterior. É muito importante para a nossa compreensão. Né? Aí ele
E exatamente o que Paulo fala, né? Porque todos os que não aceitam a Torá pecaram, e eles serão condenados. Os que pecaram, né, procurando cumprir a lei, não, vai ser julgado pelos pecados, pelos erros da lei que infringiram. Natural. Então existe uma enorme diferença, né? É simples assim, quem está fora da lei, esse já está condenado. Quem está dentro da lei e caiu em alguma coisa, cometeu algum pecado, não, ele vai ser julgado. Corretíssimo. Hã? Corretíssimo. Eu acredito que esses vídeos demoram um pouco rudes, né? Para alguns ele pode ser um pouco duro, né? Mas ele não é mentiroso, né? Ele não veio aqui, irmãos, para enganar, para conversas fiadas, né? O nosso objetivo aqui é bem diferente, né? É trazer algumas questões em cima daquilo que haviam nos enganado uma vida inteira. Agora você, porque você acha que nasceu numa determinada denominação, entende? A tua família, tantos anos faz parte dessa denominação, dessa determinada igreja, você tem que continuar ali porque esse é o correto. A minha pergunta é, se você tivesse nascido lá na Índia, porque o seu bisavô, porque o seu avô, porque o seu pai, né, passaram a vida inteira adorando ídolos, deuses pagãos, animais, dizendo que rato é um deus, que vaca é santa, entendeu? Você acha que está certo? Não, os meus parentes, então, os meus antepassados faziam isso, eu tenho que fazer, isso é o correto. Isso é o correto, irmão? Realmente temos que parar e analisar bem as escrituras com frieza. Não nesse oba-oba, igual vai na igreja, seja como for, lá cheio de musiquinha, apresentações, danças, né? As irmãs lá se reúnem, sai uma dança lá, irmãos, isso não é bíblico, irmãos. Temos que voltar às sendas antigas. Quais são as sendas antigas? Escritura Sagrada, Velho Testamento. Para ajudar realmente você, né, a ter uma melhor noção das coisas como realmente são, né? Estuda, irmãos, o Velho Testamento e os Evangelhos. E aí sim, você vai estar alicerçando o seu conhecimento, né? E aí depois de ter uma excelente base, aí estude os escritos de Paulo, de Pedro, de Tiago, Apocalipse. Aí sim. Agora fazer um caminho inverso, pegar o Novo Testamento e começar a ler, não, irmãos, não é uma boa ideia. Não é? Temos que estudar, temos que saber, temos que conhecer as origens da nossa fé. E as origens da nossa fé começam lá em Gênesis, quando o Altíssimo criou o universo. E desde aí, a gente vem aprendendo. E aí, então, podemos entrar
em escritos difíceis, como os de Paulo, e tirar uma melhor compreensão. Não podemos estar acreditando nesses líderes religiosos, porque não é a verdade que eles querem nos contar, nos dizer. Porque a verdade está aqui, fora daqui. E cuidado, né? Eu falei, tem muitas traduções que são muito complicadas. Né? Elas adicionam, elas tiram passagens, né? Palavras, entendimentos. Por exemplo, como eu falei, a nova versão internacional, né? Onde está escrito, né? Obras da lei, ele tirou obras, aí ficou só a lei, né? Dando a entender que ele está se referindo à Torá, das leis do Altíssimo. E é mentira. E é para a gente cair no engano, para a gente cair não, para continuar no engano, no erro. Né? Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Somos uma presa muito fácil se não temos conhecimento. Assim somos presa fácil. E que os líderes religiosos dizem, né? Ah, não, a Bíblia não é, você é muito confuso. Não, você vai se atrapalhar. Não, qualquer dúvida, vem aqui, eu explico para você. Cai fora, irmão. A Igreja Católica, por exemplo, há quantos anos, né? Não usa a Bíblia. Aliás, existe um folheto nas missas. Por quê? Para deixar a Bíblia de escanteio. Eles selecionam aquilo que você tem que ler e o que não tem. É muito conveniente para eles deixar o povo dentro do erro do engano. E se você não for atrás do seu próprio conhecimento, você vai continuar no erro do engano. E se você não for atrás de conhecer, de saber a verdade, eu acho que esse vídeo para você foi à toa. Não deveria nem ter visto esse vídeo se está bom do jeito que está para você. Você simplesmente não quer servir o Altíssimo, não quer saber a verdade. Porque a verdade, às vezes, ela machuca. Ela nos traz muitas consequências, muitas obrigações. Saber a verdade, entrar em pacto com o Altíssimo, nossa, não é brincadeira. Não é para qualquer um. Agora, se preferir viver no país das maravilhas, não faz de conta, fazer o quê? Paciência. Cada um é livre para fazer o que bem entender. Mas não vamos. Esse foi mais um vídeo. Provavelmente eu faça alguns mais, mas esperemos que o Altíssimo deu uma direção, de qual tema, por exemplo, ser abordado aqui. E aí eu vou estar fazendo uma nova gravação, mas sem dia fixo, determinado. Eu estava fazendo a gravação com respeito aos alguns capítulos de Mateus, depois incluí de João, mas eu acredito que foi suficiente. E aí vamos abordar. Se fizermos mais algum vídeo, vamos abordar assuntos mais específicos assim. Tá bom, irmãos? Forte abraço, que o Altíssimo derrame sobre vocês as bênçãos, maravilhas, em nome do nosso Salvador.
da palavra viva do Altíssimo, Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom.